E aí, pessoal, contratos encerrando, remodelação, possibilidades de reforços. Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Primeiro, Feliz Natal para todos, muito carinho, muito obrigado por compartilhar com a gente aqui essa conversa, esse bate-papo que a gente costuma fazer. Olha, Feliz Natal mesmo para todos vocês, com muito carinho, vocês com certeza fizeram meu ano muito especial. Eu devo muito isso a vocês todos. Vamos falar de Grêmio? Papo de gremista para gremista? Pois é. Finais de contratos. O Grêmio tem no final de 2021 alguns contratos que quando encerram o Grêmio precisa discutir. Em 2020, que ainda não terminou porque muitos desses contratos estão indo até fevereiro, o Grêmio mexe, por exemplo, na sua estrutura de goleiros. O Júlio César deixa o Grêmio tem ainda Paulo Vitor e Vanderlei por mais um ano, mas o Grêmio começa a remodelar os goleiros. Vocês renovariam com Vanderlei, por exemplo, no final de 2021? É uma dúvida. Com o Paulo Vitor? Me parece que não. Então são situações que o Grêmio, no gol, deve começar a se movimentar já nesta janela. Que tipo de goleiro o Grêmio vai montar para um goleiro mais de futuro? Ou o Grêmio vai finalmente apostar nas categorias de base? Eu aposto que com o Adriel nesta evolução que ele parece mostrar e também com o Vinícius, goleiro da transição, talvez o Grêmio pense em mudar a sua estratégia, não trazendo um goleiro figurão e colocando um goleiro desses. Na zaga, no final do ano, nós já teremos a renovação, a possibilidade de Jeromel. Lembrando, o Jeromel tem 36 anos e o Jeromel deve renovar por mais uma temporada e aí vai se avaliar qual o futuro do Jeromel. Mais uma renovação, por exemplo, ele iria para 37 anos. Lembrando que o Jeromel tem algo diferente, porque é um zagueiro com grande capacidade física, então não me parece um problema a questão da idade ainda. Acho que o Jeromel naturalmente vai evoluir. Isso serve para o Michael também. O Michael com muito mais dificuldade. O Grêmio vai ter que avaliar. Às vezes os ciclos terminam e a gente precisa ter força para refazer o ciclo, ou retomar, ou mudar o rumo, sendo muito correto, muito limpo nas relações. Mas a certeza que nós já temos é que nós precisamos discutir. O Grêmio tem 3 jogadores nessa situação. O Jeromel e o Michael, como eu disse, e também o Diego Souza, jogadores com idade avançada, que tem grande contribuição ao clube e que a gente tem que ter habilidade e inteligência para dar o segmento que merece dar sem perder a capacidade da equipe, né, de rendimento da equipe. Isso é um ponto e realmente não é tão fácil, não é simplesmente vai lá e faz, não é assim, tem que pensar muito. Outros jogadores aí não com essa força, sobretudo Jeromel e Kahneman. Vitor Ferraz e David Braz estão nessa situação também. O que o Grêmio vai fazer? A informação é essa já em cima da movimentação de mercado, o Grêmio contratou, fechou o negócio com o Orejuela. Ou seja, o Orejuela por longo período, um contrato longo, ele que é menino ainda. Vitor Ferraz, o Grêmio vai ter oportunidade a partir de agora de ver, em razão da lesão do Orejuela, o Wanderson. E se ele aprova? Acho que fica pro Vitor Ferraz a dificuldade de permanência. Vitor Ferraz foi bem aqui, tá? Vitor Ferraz agregou, ajudou, fez bons jogos aqui com a gente. Não é o melhor lateral do mundo, mas está longe de ser o pior. Então, é uma avaliação que tem que ser feita. Com relação a David Braz, eu já tenho minhas críticas um pouco mais fortes. Não por ele. Ele tem lá sua contribuição como liderança, tecnicamente ele não é mau jogador, tem alguma dificuldade de velocidade, mas nada que comprometa. Agora, tem Juan e tem Tonhão, e o Grêmio precisa dar espaço para esses meninos jogarem. Essa, para mim, é talvez a posição mais importante para a gente permitir que ele jogue. Porque o Grêmio precisa dessa renovação ali na defesa, sobretudo para tu já começar a criar casca. Aí a gente volta para o assunto Jeromel e a importância do Jeromel como força técnica do time, e eu acho que Juan é o jogador que vai substituir se a gente tiver habilidade para fazer. Então, aí eu já acho que não tem que renovar, que o Grêmio tem que pensar, sobretudo,
em construção de um time, lembrando que esses contratos que eu estou falando encerram no final de 21, mas que se faz antes, para não chegar lá pensando nesse assunto. Os volantes, o Grêmio vai ter que contratar. O Grêmio ainda tem o Fernandinho, tem o Varela, tem bons jogadores, mas acho que não agora. Né? Acho que não agora. Informação é que o Lucas Araújo vai ganhar experiência fora do Grêmio. Então, me parece que aí o Grêmio vai contratar e aí surge o nome do Pedro Aquino como algo fundamental aí. Nos meias, o Grêmio contratou o Pinares agora, o Grêmio aposta no Jean-Pierre, o Grêmio tem eles com um contrato mais longo. Isso serve para o Ferreira, isso serve para o PP, que a tendência do PP é ser vendida nesta janela. Essa é uma tendência de mercado. E aí o Grêmio vai ter que buscar alguém. Ou o Grêmio aposta em Elias, que sofreu uma pequena lesão, mas que vai estar à disposição ali pelo mês de fevereiro, e aí aposta no Elias. Lembrando que esse ano não tem pré-temporada, os campeonatos começam um dia depois que terminam os outros, quer dizer, é tudo correndo, tudo correndo. Uma coisa muito legal, o Grêmio, e isso eu vou falar num outro conteúdo, o Grêmio já prepara o plano para o início do Gauchão e nós vamos ver todos os meninos jogando no Gauchão. Então isso é muito legal, porque a gente vai poder ver esse time de transição, praticamente todo ele jogando com um acréscimo de jogadores do Sub-20, do Ricardinho, por exemplo, o centroavante, do Pedro Lucas. Então nós vamos ver um time muito recheado desses meninos que a gente passou o ano todo falando. E isso é muito legal para a gente, principalmente para a gente projetar o futuro um pouco mais, com um pouco mais concreto, assim, sabendo exatamente o que a gente pode dar e quem que a gente pode medir. Avançando para o ataque, essa questão do Diego Souza que eu coloquei, acho que é um dos pontos importantes do planejamento. E o Churin, que tem contrato longo também, e está garantido por aqui. A situação do Grêmio de planejamento não me parece tão complexa, mas nesta época a gente já começa a ter que projetar isso, porque a gente não pode permitir que a gente tenha que sair correndo atrás de um meia, como teve que sair esse ano, como saindo correndo atrás de centroavante, como teve que sair esse ano. Lembrando que o Grêmio falou que ia contratar um reserva ou um titular lá para o Diego Souza em fevereiro e contratou no final de outubro, quer dizer. O Grêmio errou esse ano, o Grêmio demorou muito para fazer as coisas e acho que agora a gente precisa alertar, precisa tocar para que as coisas surjam antes do tempo. Me parece que esse é o grande ponto. O Grêmio precisa planejar, o Grêmio não precisa remediar, que foi, infelizmente, o que fez esse ano. Eu sempre falo, o Grêmio tem um planejamento ótimo. Tem, mas dessa vez o Grêmio falou demais e fez muito pouco. E aí a gente acabou tendo que botar jogadores aqui. Imagina o Pinares, chegou 1 mês e meio aqui, a temporada está acabando praticamente, ele jogou meia dúzia de jogos. E olha lá, não seria isso, fez meia dúzia. Mas não vou dizer que isso foi um acerto do Grêmio, porque não foi. Nós vamos ter o Pinares para o ano que vem. Esse ano ele não pode jogar a Copa do Brasil, o brasileiro faltam 13 jogos, mas 12 jogos, mas o Grêmio quando ele começou a ter que trabalhar aqui, o Grêmio já tinha praticamente terminado. Tanto é que ele não conseguiu nem ser titular, por exemplo, na Libertadores. Assim como o Churin da mesma maneira, apesar do Churin ser reserva, porque tem um centroavante que está fazendo gols aí, está indo muito bem, que é o Diego Souza. Portanto, planejar. A hora é agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.